Pois é, o que tudo indica, a China Evergrande está sendo socorrida pelo Partido Comunista, pelo menos dentro da China, fora do país nem tanto. Vamos atualizar com os últimos acontecimentos e também falar sobre os preços dos imóveis nos Estados Unidos, trazer aqui os dados mais atualizados. Então, vamos ao vídeo. Muito bem, a todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal, meu nome é Fernando Urrich, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. Se vocês gostaram do conteúdo, considerem se inscrever, ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando esse vídeo. Pois bem, vamos falar primeiro sobre China Evergrande e aí depois eu quero atualizar com os dados imobiliários dos Estados Unidos e por fim acabar com uma informação muito importante que é o agregado monetário M2 nos Estados Unidos, mas isso será a parte final. Primeiro de tudo, vamos falar da Evergrande porque, claro, tivemos uma série de notícias nos últimos dias. A primeira é que a China Evergrande recebeu um aporte, na verdade ela vendeu uma participação numa instituição bancária que ela tinha e vendeu por 1,5 bilhão de dólares, aqui está a notícia. Mas apesar desta venda, ainda assim ela não honrou um outro pagamento de cupom juros em uma dívida que vence em 2024, dívida denominada em dólares e emitida no exterior. Portanto, investidores estrangeiros, de novo, aguardando o pagamento desse bonde. Então deixa eu mostrar primeiro aqui um vídeo, uma matéria aqui da Bloomberg, e aí depois volta para mim, então vamos lá. China stepping up its efforts to curb potential contagion with a $1.5 billion stake sale in Evergrande Bank Holdings. Let's bring in Bloomberg's Tom McKenzie for more. Tom, let's start there, sir. The latest in their effort to really settle things down. Yeah, John, the blurred contours of the policy response slowly, painfully coming into more focus now. What we know from the last 24 hours is that the government of China are prepared to intervene to shore up the banking system. It's small, it's 1.5 billion, and it's a local government, but nonetheless they are buying a substantial stake from Evergrande in a local bank that had become under distress. That 1.5 billion, by the way, will be used to deal with liabilities, not pay off bondholders. What else is clear is that the priority for policymakers is ensuring, and they've seen this in terms of checking the bank accounts of Evergrande, that the money goes to the building out of these properties for which 1.6 million people have put down deposits and paying suppliers. What is also clear over the last 24 to 48 hours is that bondholders, dollar bondholders, are indeed lower down in terms of the hierarchy. We can look back to last week, that $83 million bond payment that was not made according to our sources. We are now in that 30-day period. Today was meant to be another payment, $45 million. According to two sources telling Bloomberg, those payments have not been made. The other part of this mix, the PBOC coming in with some support, 9 straight days now of liquidity, the calming balm of the central bank as the pressures continue around Evergrande. No real signs of panic here, though, Tom, from your perspective. You've lived there. You know how this works. I don't see panic right now on the official side of things. I think that's right. There isn't panic yet. What we've yet to hear is any clear communication from the government itself. They haven't come out and made any statements. We don't have any big front page editorials in the state media. What you have is very targeted intervention to ensure that there is financial stability and that this doesn't spread. You're looking at the Chinese people and whether or not they're going to start pulling back on house purchases when the real estate sector accounts for at least 20% of GDP. But you are seeing concern again. It's reflected in other developers, the likes of Sunak and also the appropriately named Fantasia, both under pressure today because people are concerned about whether they will be able to pay off their liabilities as well. A note for your diary, October the 11th, Evergrande has to make 3 additional dollar payments. We'll see if that happens. I can't wait, Tom. Então aí a entrevista sobre a Evergrande, que então realmente o governo está socorrendo de alguma maneira e como diz ali o Tom McKenzie, na hierarquia dos credores, primeiro na linha de pagamento são os funcionários, depois os fornecedores, depois os credores locais e por último os credores internacionais em bonds emitidos em dólares e até agora esses estão a ver navios, pelo menos os 2 últimos pagamentos importantes, como disse ali, tem mais um no dia 11. Mas, claro, a grande preocupação do governo da China é a repercussão para o setor imobiliário e para a economia chinesa, pela importância que tem para o país. E eu quero mostrar aqui primeiro, deixa eu botar aqui, ó. Esse é o dado da Sunak, que é a empresa que foi mencionada, que é uma outra gigante da incorporação imobiliária, que está caindo em 2021, deixa eu botar aqui, year to date, já está caindo
46%. Então, claro, também está sentindo. Mas, dentro dessas, das medidas que foram citadas, uma que já está acontecendo são as injeções de liquidez temporárias pelo Banco Central, para evitar problemas no interbancário. Mas também houve um comunicado aqui, ó, na última reunião de política monetária do People's Bank of China, que é o Banco Central do país. Aqui eu consegui traduzir pelo Google Translate, tá ruim aqui, não dá para ler direito. Mas a parte que importa, que está aqui embaixo, que eu vou ler para vocês, que é que eles mencionaram que eles precisam manter um desenvolvimento sadio do mercado imobiliário e garantir os direitos legítimos e os interesses dos consumidores do mercado imobiliário. Então, eles realmente estão de olho do que está acontecendo. Óbvio que não mencionaram a Evergrande, mas eles sabem que isso é importante. E é para ilustrar novamente a importância do setor imobiliário para a China, deixa eu voltar aqui mostrar primeiro esse dado aqui da Bloomberg, que é uma manchete, um gráfico com o impacto do setor de atividades relacionadas ao real estate, ao imobiliário, na China, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França, Espanha, Irlanda, Holanda, Japão e Coreia. Eu vou destacar aqui primeiramente a Espanha, que era aqui em cinza, como a gente pode ver nesse aqui, ó. Aqui em 2006, que chegou a 20% do PIB espanhol, e a Espanha foi uma das bolhas imobiliárias mais impressionantes aí naquela época. E a China, que seguiu crescendo, e o setor ali em 2013 correspondia a 30%. Esse gráfico vai apenas até 2016, mas as estimativas é que pelo menos um quinto da economia, pelo menos um quinto do PIB chinês é relacionado à construção. Por isso, o governo, claro, está muito preocupado. E agora eu quero mostrar mais um dado aqui importante também da Evergrande, em termos de liabilities, o passivo que a empresa tem. Uma parte é o passivo que está no seu balanço devidamente registrado e auditado lá pelas empresas. Outra parte é o que eles chamam de off-balance sheet, fora do balanço patrimonial, que podem ser ou em derivativos ou em algumas garantias que foram concedidas e que é difícil mensurar quanto que são as obrigações além do passivo contabilizado. E é isso que traz essa notícia, que pode ser, esse até é um tweet aqui que o Dan Kawa, que é CIO da TAG Investimentos, ele colocou que poderia chegar a 160 bilhões quase, 156 bilhões de dólares, além dos 300 bilhões que a Evergrande já tem, mais 156. E aí, mais uma notícia aqui do... Aqui, deixa eu botar isso aqui até um pouquinho maior, ver se vai, ó. Essa aqui também um outro tweet do Dan Kawa, obrigado, hoje estou usando aqui o tweet dele, sobre o pico da demanda por moradias na China, que foi em 2017. E aí, por fim, aqui, o último, como os ativos das famílias chinesas também está diretamente relacionado ou exposto ao setor imobiliário. Como mostra aqui, housing é quase 60% dos ativos das famílias. Por isso o governo precisa atuar, é por isso, claro, que ele está socorrendo. Mas eu acho que é isso que eu queria mostrar aqui. Sim. E por fim, última notícia também do Fed, que começou a perguntar para alguns bancos em Wall Street se eles têm algum tipo de exposição à Evergrande. O mesmo aconteceu em Singapura, então o mundo está começando a também antenar para ver que tipo de prejuízo pode ter para os seus respectivos bancos. Agora o ponto que eu queria de Evergrande, então, que temos por hoje é isso. Vamos seguir monitorando como sempre. O que eu queria mostrar agora é os preços das casas nos Estados Unidos pelo índice que é o S&P Case-Shiller Index, que é um dos principais, porque ele bateu recorde em termos de crescimento anual, inclusive está superior ao que foi a bolha imobiliária da década retrasada. Então, o que temos aqui? Primeiro, então, o índice, esse aqui é o National Home Price Index, então é o índice de preços nacional, que chegou agora a 19,7% crescimento anual e superou o pico que tinha sido ali ao finalzinho de 2005. O outro indicador agora também do Case-Shiller, mas agora apenas de 20 cidades, um composto com 20 cidades, também crescendo a 19,95%, maior patamar desde 2004, então superou
a bolha americana, os patamares de bolha americana na década retrasada. Aí a pergunta, bom, então claramente estamos com a bolha imobiliária nos Estados Unidos nesse momento? Não é tão fácil chegar a essa conclusão, até porque por outros dados, como por exemplo o de casas em construção iniciadas, está ainda longe do que foi a bolha de 2000, ali chegou em 2006, foi o máximo, então está retomando, mas ainda não está naquele nível. Da mesma forma, o nível de emprego, ou seja, pessoas empregadas no setor de construção nos Estados Unidos, claro que estava quase chegando ao máximo, em fevereiro de 2020, quase chegou ao máximo que foi aqui em janeiro de 2007, 7.725.000 pessoas empregadas no setor, e aí teve a queda abrupta da pandemia, e agora ainda está abaixo em 7.416.000, esse é o dado de agosto. Então, sim, os preços dos imóveis estão subindo muito, mas reflete mais as condições financeiras muito favoráveis, crédito está muito barato e abundante, com taxas nos menores patamares da história também, então isso incentiva as famílias a adquirirem imóveis, e não é tanto então aquela pujança no setor imobiliário, pelo menos não é o que se vê nesse momento. Claro que está aquecendo o setor, mas não é o que se via na década retrasada, quando estourou a bolha americana. Agora o dado que eu queria acabar este vídeo, que para mim é um dos mais importantes, que eu venho acompanhando sempre aqui, desde sempre, mas especialmente no ano passado, quando estourou a crise da pandemia, porque é o que eu falo, quando a gente olha a inflação global, a gente procura entender para onde vai a inflação do mundo, é preciso entender sempre os fatores pelo lado da oferta monetária, ou seja, o dinheiro, a quantidade de moeda em circulação, e esse combustível é importantíssimo, e no longo prazo esse é o principal fator que faz com que a moeda perca poder de compra ano após ano. Mas claro, também é importante olhar o lado da oferta, porque a produção no curto prazo pode ter gargalos, queda de produção, choques, que é o que a gente está vendo agora, choque energético global, e tudo isso também joga um papel especialmente no curto prazo. Mas no longo prazo, apenas o lado da oferta-produção não é capaz de manter a moeda perdendo poder de compra, a não ser que a gente assumisse como hipótese que a produção vai cair ano após ano. Realmente não parece algo plausível. Mas pelo lado da oferta monetária, é o que eu quero mostrar aqui, em que eu dizia sempre, olha, vamos monitorar, porque não dá para dizer que o crescimento da oferta monetária vai seguir no patamar que foi em 2020 e início de 2021. Mas ele pode persistir, pode se manter ainda elevado. E é o que acabou acontecendo agora em agosto, é um dado que eu estava aguardando, ele foi divulgado no dia de ontem, estou gravando aqui quarta-feira, dia 29 de setembro. Então deixa eu botar aqui o M2 americano, que tinha chegado na máxima ali em fevereiro deste ano, 27% crescimento anual, é o recorde histórico aqui em 60 anos. E agora, em agosto, deixa eu botar aqui o patamar, só para a gente ver um pouquinho, deixa eu dar um zoom in no dado. Em agosto, chegou ali em julho, 12,5%, então caiu o ritmo de crescimento. Em agosto, voltou a aumentar, 13,23% crescimento anual. E esse é um patamar bem maior do que o que a gente está vendo aqui nos últimos 20 anos. Para a gente ver o nível de crescimento nessa magnitude, a gente tem que voltar lá para início da década de 80. Esse é um dado que, para mim, ele é de fundamental importância e me surpreende como o mercado olha pouco para isso, investidores, imprensa, então, e muitos economistas ignoram por completo esse dado que é fundamental. E é um dado que olha para frente, porque é o crescimento da oferta monetária que nos permite inferir se, olha, talvez ano que vem os índices de preços estarão em níveis mais elevados ou se manterão em níveis elevados. Essa é uma das informações que me faz concluir que, olha, talvez realmente a oferta monetária vai seguir num ritmo de crescimento maior do que foi nos últimos 20 anos, e por isso aqueles 2% de meta de inflação do Fed não vai ser atingido. É mais provável que a gente mantenha um nível de inflação talvez acima de 4% e por mais meses, talvez adentrando 2022 também. Que é o que o Fed, o Powell, começa a admitir que a inflação vai ser menos transitória do que antes se imaginava. Então, sempre monitorem, oferta monetária é um dos indicadores mais importantes e mais ignorados pelo mercado em geral. Mas era isso que eu queria atualizar no vídeo de hoje, o que estamos vendo com Evergrande, últimas notícias.
Setor imobiliário americano também e agregado monetário M2 que segue crescendo num ritmo nada desprezível. Então sigamos de olho, espero ter gostado do vídeo de hoje e voltamos no próximo. E os links todos eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, inclusive esse do M2, acompanhe, é importante. Quem não sabe nada sobre isso, eu até vou linkar um vídeo que eu fiz já no passado retrasado sobre oferta monetária, porque é importante acompanhar esses indicadores. Até o próximo.